Paradoxo do Bolsonaro, que fará com que a ONU, através das questões indígenas e os países alienígenas, ou seja, estrangeiros, vão tomar de vez os nossos recursos naturais. Lembrando que enquanto você gritava gol na Copa do Mundo, nessa última Copa do Mundo que teve, 70% do pré-sal foi entregue. Infelizmente, os donos do poder mundial conseguiram o que queriam. Um títere para entregar a eles o que eles mais queriam, o que é de mais rico no Brasil. Que não é só os recursos naturais, mas também o seu povo, porque seremos escravizados mesmo, porque seremos colônia. Você já viu alguma colônia, de fato, na história, que não era escravizada, que não era explorada? Pois é, nós já somos explorados, já somos escravizados, seremos mais ainda. A emancipação com o apoio popular do povo e a manipulação da mídia para conseguir todos os nossos recursos naturais. E fora isso, eles estarão destruindo a cultura brasileira, a história brasileira, eles estarão destruindo aquilo que há de mais importante no patrimônio nacional, as suas raízes brasileiras. E de vez que eles ajudarem, eles vão fazer o quê? Não vão ajudar, eles não estão preocupados com o índio. Eles querem tirar os índios de lá o mais rápido possível para poder fazer exatamente o que eu estou repetindo há alguns minutos. Emancipar as terras e roubá-las de nós. E vão usar a precariedade dos índios para isso. Essa dominação que estão querendo com o nosso país. Se prepara, porque o restante desse vídeo é de abalar os corações de todos os nacionalistas e de todos aqueles que prezam pela história e cultura de nossa pátria, e pelos valores e pelas riquezas da nossa nação. Há demarcações contínuas de terras onde sequer tem índios. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar na descrição e vocês assistam, falando sobre essa questão indígena também. Orlando Vilas Boas, que foi sertanista, conhecia muito bem esse assunto. Ele já nos prevenia das questões dos povos indígenas Yanomami. Amor dos americanos pelos Yanomamis? O que você acha? A FUNAI, em conluio com a WWF inglesa, trabalham duro há anos para conseguir a enorme terra Yanomami, bem em cima da fronteira com a Venezuela, rica em petróleo. Sendo esse o real motivo da demarcação contínua de reservas, sem a presença do povo brasileiro, não índio, para a total liberdade das ONGs internacionais e mineradoras estrangeiras. Este mapa de Roraima, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, do governo federal, mostra que as principais reservas minerais do estado ficam localizadas sobre as reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Tem ouro, diamante, nióbio e outros minerais nobres. Tudo isso em nome de preservar a cultura de 6.000 Yanomamis, que vivem, na verdade, em condições precárias. O líder Yanomami viaja o mundo inteiro, fala inglês. Há um site estrangeiro em inglês que mostra uma realidade muito diferente do povo Yanomami aqui no Brasil e na Venezuela. A Raposa Serra do Sol, em Roraima, uma das regiões de solo mais ricas do mundo, tem diamante, tem nióbio, tem ouro, enfim, é um delírio. O nióbio, gente, ele é indispensável para a economia das nações hegemônicas. Não caiam nessa de que o nióbio não é tudo isso, que é mito. O publicitário Marcos Valério, na CPI dos Correios, revelou: o dinheiro do mensalão não é nada. O grosso do dinheiro vem do contrabando do nióbio. Para vocês terem uma ideia, 5 etnias de índios diferentes são confinadas num espaço de terras demarcadas. Dessas terras ricas da Raposa Serra do Sol. Na Amazônia, há mais de 1.000 ONGs espalhadas, todas muito suspeitas e estrangeiras. Ninguém sabe atualmente quantos estrangeiros vivem hoje na Amazônia. Pelo menos 100.000 organizações não governamentais, a maior parte vinculada a organismos estrangeiros, atuam na parte brasileira da floresta. Existem grandes latifúndios de oligarquias, terras que nenhum brasileiro pode pisar. O que há por trás dos interesses internacionais na preservação de grandes reservas? Existem riquezas valiosas no subsolo da nossa terra.
Tornar a soberania do Brasil relativa em terras na Amazônia nada mais é do que facilitar a usurpação dessas riquezas. A Amazônia é o maior depósito de matéria-prima do mundo. Mineral, fóssil, renovável, enfim, é muita matéria-prima por lá. O Acordo contra o Desmatamento, conhecido pelo título Declaração de Nova York sobre Florestas, exibido durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas em 2014, não é um documento da ONU, mas sim uma carta de intenções produzidas por um punhado de ONGs internacionais que conseguiu convencer apenas 28 dos quase 200 países membros das Nações Unidas a respaldá-lo. Os outros 132 assinantes são empresas multinacionais como a Cargill, Sementes e Rações, a Unilever, McDonald's, Walmart, Nestlé, Johnson & Johnson, além de dezenas de ONGs como a suspeita WWF, alguns governos subnacionais e 16 tribos indígenas. Entre os países que assinaram a carta estão os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido e mais um punhado de nações, sendo que algumas delas sequer têm florestas para preservar. Em contrapartida, países com grandes reservas florestais como a Argentina, a China, a Austrália, Rússia, África do Sul, Índia e tantos outros agiram como o Brasil e não assinaram um acordo. O que vocês acham do ambientalismo da Marina Silva? Defende a internacionalização da Amazônia? O que vocês acham, hein? Marina Silva, que queria o respaldo do Brasil no documento enganoso, sempre se intitulou uma sertanista. Ela é muito próxima da infraestrutura da sociedade civil global e dos grupos de oposição controlada, financiados por George Soros, empresário multimilionário, capitalista e mega especulador. Conhecida por sua participação nos esforços para a proteção da floresta amazônica brasileira, Marina tem sido muito elogiada por grupos do ambientalismo patrocinado pelo Instituto Open Society, de George Soros. A campanha de Marina, como se viu em 2014, estava repleta de palavras-senha da propaganda das organizações de Soros, Sociedade Sustentável, Sociedade do Conhecimento e Diversidade. Aqui no Brasil, nós estamos nas portas, praticamente, de um grande holocausto indígena, que faz parte dos planos imperialistas no Brasil para a criação de um Estado indígena emancipado do Brasil. Assim como aconteceu com o Estado de Israel no Oriente Médio, entre os árabes. Eles vão criar um Estado indígena, eles vão usar os índios, assim como os judeus foram usados, e vão criar um Estado indígena. Quer dizer, já existe um Estado indígena no Brasil. A Raposa Serra do Sol, praticamente, parte dela já está tomada e já é emancipada do Estado Brasil. E só que a ONU vai consolidar isso de uma forma muito mais eloquente depois que houver um holocausto indígena aqui no Brasil, promovido por eles, mas mascarado. Entendeu? Escrevam isso, é uma profecia minha, eu vou fazer essa profecia e vamos ver se eu tenho razão ou não. Vamos esperar alguns anos para ver o massacre indígena, que, lógico, não é o que eu quero, porque é um golpe imperialista e nós sabemos que os índios são brasileiros e eles merecem as suas necessidades, que a sua terra seja preservada, seja conservada, seus costumes, tudo. Mas pelo Brasil, pelo Estado brasileiro e não por estrangeiros. Porque os interesses dos estrangeiros são outros. Os interesses dos estrangeiros nos índios, na verdade, é se apossar das nossas riquezas naturais indispensáveis para eles. O Brasil deve cuidar de suas riquezas, inclusive dos seus índios, sem interferência estrangeira. Isso é um dever e um direito de toda a pátria. O Brasil é um país riquíssimo, autossustentável, um cofre geográfico que é saqueado constantemente.